Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. De muito tempo sumida, enfim, voltei, os vídeos vão voltar. E também por conta desse meu sumiço de praticamente 2 meses, eu quis vir falar pra vocês o motivo desse meu sumiço, que foi justamente o meu TCC. E bom, como eu já tinha compartilhado aqui algumas vezes, eu estou me formando em jornalismo e enfim, eu apresentei o meu TCC, eu finalizei ele nessa última semana. E, bom, precisei ficar um tempo em off pra conseguir dar conta, pra conseguir fazer esse projeto. E agora eu vim contar pra vocês o que foi o meu TCC e contar um pouco de como foi essa grande jornada que eu passei nos últimos meses. Bom, acho que até pelo canal e por tudo que eu já falei até aqui, vocês já sabem a obsessão que eu criei em torno do Oscar, né? Já faz alguns anos que eu faço vídeos falando sobre os filmes indicados, falando sobre a premiação, e enfim, tudo isso basicamente, essa grande obsessão surgiu por conta de La La Land, que não venceu a categoria de melhor filme, né? E aí, por conta disso, durante a pandemia, eu resolvi assistir a todos os filmes que venceram a categoria de melhor filme. Comecei a fazer críticas, né? E daí que surgiu o canal, aí mais tarde eu acabei fazendo um outro projeto dentro da faculdade com as críticas desses filmes, né? Foram filmes desde o início, né, da criação do Oscar, lá em 1929, até na época, se não me engano, era 2021. Então acho que dava 92 filmes, mais ou menos, ali no momento quando eu assisti. E bom, tudo isso por conta dessa minha obsessão com La La Land, tentando entender o motivo de por que aquele filme não tinha ganhado, né? Então, pro meu TCC, eu resolvi fazer, já que eu já tinha feito esse outro trabalho durante a faculdade, um super almanaque falando sobre os filmes, trazendo minhas críticas de filmes indicados entre 1968 até 2025, falando qual que eu acho que deveria ter sido o filme premiado nos determinados anos. E com esse projeto surge então o Era Uma Vez no Oscar, né? Era uma vez porque eu resolvi trazer essa referência não só aos filmes, né, que tem esses títulos, Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez em Hollywood, mas principalmente por conta de Contos de Fada, né, que tem essa coisa do fantasioso justamente porque é uma releitura, né, uma fantasia de e se isso tivesse acontecido. Foi fortemente inspirado por Era Uma Vez em Hollywood, porque eu acho que o filme tem justamente esse nome por conta disso, né, de fantasiar um mundo em que nenhuma das desgraças acontecem ali nos anos 70. Então eu fiz esse almanaque de críticas, no total são 356 críticas que tem aqui dentro, né, uma para cada um dos filmes indicados durante esse período que eu resolvi avaliar. Enfim, é um almanaque que eu vou tentar passar alguma das páginas, mas eu vou colocar imagens aqui conforme eu vou explicando para vocês. É um trabalho que eu tenho muito orgulho e ele surgiu por conta dessa minha obsessão mesmo, né? Eu resolvi pegar esse recorte de 68 a 2025. Bom, na verdade era pra ser até 2024, né? Mas com a indicação de Ainda Estou Aqui, que inclusive, deixa eu abrir aqui na página. Com a indicação de Ainda Estou Aqui, eu resolvi fazer até 2025. E por que 68? Meu sonho ideal seria fazer de todos os anos possíveis, mas isso era inviável, né? Não só por ser muito difícil de achar os filmes, mas também porque eu sou uma pessoa só, então eu não daria conta de fazer 97 anos do Oscar, daria mais de 600 filmes, né, pra serem criticados, pra serem vistos. Enfim, ia ser trabalho demais e eu não ia conseguir dar conta, então eu escolhi esse recorte. 68 porque é o ano, né? Em 67 tem o início do movimento da nova Hollywood e em 68, por consequência, no Oscar são selecionados os filmes que representam esse começo da nova Hollywood. Então, por isso que eu escolhi esse recorte, né? Algo que teria algum tipo de significado pra mim. E aqui está, então, o produto final. Aqui a parte de trás. Vou contar um pouco pra vocês como foi a jornada. Ao todo foram 779 horas de filmes assistidos, né? São 356 filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme durante esse período. E eu assisti aí a todos, né? Alguns, claro, eu já tinha assistido antes. Eu acho que até pela capa dá pra ver alguns que eu já tinha assistido mais cedo, né? Cisne Negro, La La Land, Corra, Indiana Jones, Pulp Fiction, Grande Hotel Budapeste. Tipo, tinha muitos filmes que eu já tinha visto. Eu não sei ao certo qual o número de filmes que eu não tinha visto pra começar essa jornada, né? Até porque eu já tinha assistido aqueles que venceram. Então também ajudou um pouco. Mas acho que
foi um pouco mais de 170 filmes, assim, pra assistir durante esse período. Enfim, chegamos no fim, que foi esse enorme produto, né? Foram meses de trabalho, né? Não só pra assistir os filmes, mas também pra encontrar eles. E posso dizer pra vocês que foi bem difícil encontrar grande parte desses filmes que simplesmente não tem lugar nenhum. Teve alguns que eu precisei assistir por uma versão que eu achei no YouTube, dublada, assim. Então, alguns deles foram realmente bem difíceis. Outros foram um pouco mais tranquilos, né? Muitos não têm em streaming. Chegou um ponto que eu já tinha assistido grande parte dos que tinham em streaming. Então, enfim, essa acho que foi a parte mais complicada e que em vários momentos eu pensei, putz, será que eu vou conseguir por conta disso, né? Depois teve a parte de escrever realmente todas as críticas. Foi bem trabalhoso, assim, porque eu admito que eu não me planejei tão bem, assim, pra colocar cada dia eu escrevo tal coisa, tantas críticas, né? Mas no final foi um processo muito legal, assim, em parte porque eu sinto que eu descobri muitas coisas sobre o cinema, sobre o Oscar, né? Eu vejo o Oscar como uma fonte muito interessante histórica do cinema, e principalmente da história falando dos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que é uma premiação muito fechada, né? Mas a gente vê uma constante de temas, assim, que se repetem várias vezes, né? Filmes biográficos que falam sobre grandes gênios, sobre grandes pessoas, muitas vezes que trazem essa coisa do espírito norte-americano, de patriota, né? São narrativas que se repetem, mas uma coisa que eu senti que se repete muito é a temática de Guerra do Vietnã. Óbvio, era uma coisa que estava acontecendo ali no momento, né? Do recorte que eu selecionei, mas é uma temática que tem durante várias décadas diferentes, mesmo após a guerra, né? Alguns filmes que se destacam pra mim, né, como Apocalipse Now, ou até mesmo como Franco Atirador, né, que são filmes que também têm sua marca dentro do cinema, e outros nem tanto, que me parecem muito parecidos. Eu sinto que todos esses filmes sobre a Guerra do Vietnã vêm em formato de crítica, né? E até os filmes que não são explicitamente sobre a Guerra do Vietnã têm uma certa crítica ao momento vivido ali pelos Estados Unidos, né? Nos anos 2000 eu sinto que também tem muita crescente de umas narrativas de desilusão, assim, pelo momento que eles estavam passando, né? Até por conta da crise econômica que surge lá em 2008, então dá pra ver esse tipo de coisa. Já em 2010 eu sinto que tem narrativas mais diferentes. Mais pro final da década você vê uma nascente de narrativas sobre pessoas comuns, né? Ou filmes coming of age, assim, né? Como Lady Bird, ou até mesmo como Call Me By Your Name. E, enfim, foi uma jornada recheada, assim, de muito aprendizado. Qual que é meu plano agora com esse meu enorme produto? Eu gostaria muito de algum dia poder disponibilizar ele, assim, ou versão online, ou no mundo perfeito, uma versão impressa. Esse aqui, na verdade, é um grande de um protótipo que eu fiz justamente para minha banca do TCC, né? Ainda tem alguns errinhos, algumas revisões a serem feitas, né? Umas questões de imagem aqui dentro que eu gostaria de alterar, assim, se eu fosse disponibilizar em algum lugar. Mas com certeza é um trabalho que vocês ainda vão me ouvir falar muito sobre, até por conta do trabalho que deu pra fazer ele. Mas enfim, eu fico muito contente que deu tudo certo no final. E acho que esse vídeo talvez serve de um incentivo pra você que também tá nessa fase de TCC e que tá pensando, putz, não vai dar certo, isso que eu quero fazer é uma ideia muito gigantesca. Faça, vai dar certo, e faça exatamente o que você quer, porque no final é o seu trabalho, é o seu TCC, então acho que esse é o maior conselho, assim, que eu posso dar. E bom, né, se todo o canal, todas essas críticas, todas essas coisas já não tivessem deixado claro que isso é uma coisa que eu realmente gosto, eu acho que agora com essas mais de 800 páginas, acho que eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim. Eu vou dizer que teve dias muito difíceis, teve dias que eu realmente não tava afim, assim como tudo nessa vida, né? Mas foi muito divertido, assim, como um todo. Eu que fiz todo o design do produto, muito inspirado no primeiro almanac que eu fiz durante a graduação com algumas amigas minhas, né? Elas, inclusive, estão presentes aqui nesse almanac, eu pedi pra elas fazerem a apresentação dele.
Mas enfim, no final das contas, eu acho que eu fico muito feliz porque ele tá exatamente, apesar de seus erros, apesar de suas questões ainda serem resolvidas, exatamente do jeito que eu queria. E, enfim, é um trabalhão, né? Mas acho que foi muito importante, assim, também pra encerrar, de certa forma, essa questão do Oscar. O que mais ou menos, né? Porque nós sabemos que depois de eu assistir todos os filmes indicados de 68 a 2025, eu vou ter que assistir os de 29 até 67, né? Tipo, eu também vou ter que completar isso, porque vai ficar pendente ali, né? Mas foi um desafio muito legal, quem sabe no futuro. Inclusive, isso foi uma coisa que uma das professoras da minha banca falou, de fazer sobre outros festivais, né? E eu acho que é um desafio muito legal de ser cumprido. Admito que eu tô um pouco sem rumo depois de terminar isso, assim. Acho que fazia muito tempo que eu não tinha uma lista de filmes. Eu acho que eu tô há coisa de 1 ano e meio já fazendo esse trabalho, vendo os filmes, indo atrás dos filmes. Lógico, né? Eu me empenhei muito agora nesses últimos 6 meses, justamente porque foi quando eu comecei a produzir, né, todo o almanac. Comecei a fazer o design, comecei a fazer ele internamente, mas é um trabalho de anos, assim, é uma obsessão de anos, mas é algo que eu penso muito que vai me incentivar a outras coisas no futuro, né. Mas enfim, gente, queria mostrar mesmo pra vocês, ao longo do vídeo terão passado algumas imagens, né, eu falando pra eu mesma, a editora, pra ir colocando essas imagens, mas eu queria mostrar pra vocês porque, de certa forma, vocês também fizeram parte dessa jornada, me acompanhando, fazendo críticas desde o início, né, aqui no YouTube desde 2022, eu quero dizer, e lá no Instagram desde o final de 2020 ou 2021, alguma coisa assim, eu acho que foi isso, Instagram 2020, TikTok 2021 e aqui 2022, eu acho que foi algo assim. Tanto é que dentro do almanac eu coloquei até um QR Code que dá pro TikTok, pro YouTube, né? Então, enfim, vocês também, de certa forma, fizeram parte desse projeto. Acompanharam ele, né, mesmo que indiretamente, vendo as críticas que eu postava, muitas vezes eu falando sobre clássicos do mês, que também estão aqui dentro, né, Exorcista foi um que eu sei que eu falei por aqui, que também faz parte, né, e muitos filmes que eu escrevi críticas aqui que mais tarde vão fazer parte do YouTube também, com toda certeza, né. Mas enfim, queria mostrar pra vocês e falar que eu realmente tô bem feliz com ele. E, enfim, espero que mais tarde eu consiga fazer algo muito legal, eu consiga disponibilizar ele pra vocês conseguirem ver também. E é isso. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente, mas também eu acho que era importante eu vir aqui falar sobre o meu sumiço, né? Já que eu não consegui dar muitos avisos, não consegui ir contando pra vocês sobre todo o projeto enquanto ele ainda tava rolando, realmente foi muita correria da conta, né? Enfim, mas eu acho que era importante trazer um vídeo até pra atualizar vocês de tudo, né, e pra mostrar realmente, porque eu acho que é um projeto que tem tudo a ver com o canal, com vocês que me acompanham, e enfim, né, foi um vídeo mais informativo do que qualquer outra coisa, mas espero que vocês tenham gostado, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do meu projeto, também comentar quais próximas críticas vocês querem ver por aqui. Eu sei que eu perdi muitas estreias legais nesses últimos tempos, né, eu espero que eu consiga voltar ao ritmo que estava antes, trazendo os lançamentos, né, ou trazendo filmes que estão fazendo aniversário, falando de filmes mais antigos, enfim, tudo isso pra falar que estamos de volta. E foi isso, e até o próximo vídeo.